isso aí, vamos fazer uma revisãozinha de eletrodinâmica. Por mais que a gente esteja dizendo que a revisão é para o Enem, ela serviria para qualquer outro concurso, né? Não precisa ser foco no Enem, até porque a nossa física, que ela é uma física de centenas de anos, né? E ela não vai mudar tão cedo. A primeira coisa que a gente estuda na eletrodinâmica é o que é corrente elétrica, né? A gente costuma dizer, inclusive, que corrente elétrica é movimento ordenado de elétrons, só que o elétron não é um cara que se move ordenadamente, né? Ele se move de forma bastante caótica. Por isso, quando a gente vai interpretar corrente elétrica fluindo num fio condutor, então aqui eu tenho o desenho de um condutor, um material que pode conduzir corrente elétrica. Quando a gente vai pensar na corrente elétrica, a gente vai imaginar que são partículas positivas que estão se movimentando no fio. É o que a gente chama de sentido convencional. Sentido convencional. Convencional porque se convencionou que eram partículas positivas que passeavam no fio. Com o avanço da ciência, nós percebemos que, na verdade, as partículas que têm mobilidade nos condutores são os elétrons, e elas se movem no sentido oposto daquele que se convencionou o verdadeiro. Então, os elétrons se movendo no sentido oposto das cargas positivas, que seriam prótons, né, que não podem se movimentar, é o que a gente chama de sentido real. Sentido real da corrente elétrica. Quando nós temos um circuitinho elétrico desenhado, por exemplo, esse aqui, o nosso primeiro circuito elétrico da revisão, importante a gente entender que esse cara aqui é o resistor, é o indivíduo que resiste à passagem de corrente elétrica. Essas linhas retas são os fios condutores, O maiorzinho aqui, essa barrinha maiorzinha é o polo positivo, a barrinha menorzinha é o polo negativo da fonte de energia elétrica. Fonte de energia elétrica. Pode ser uma pilha, né? Pode ser uma tomada, pode ser uma usina. Se nós abandonássemos partículas positivas livres para se movimentar no fio, já que os opostos se atraem e os iguais se repelem, esse é que seria o sentido convencional da corrente elétrica, o sentido anti-horário. Mas, como nós sabemos, são os elétrons que são negativos que podem se locomover no fio. Então, eles teriam o sentido horário, o sentido real. Não é todo o circuito que o sentido real é o horário, o convencional é o anti-horário, né? Bastaria eu trocar a polaridade desta fonte de energia. Já que nós, na eletrodinâmica, trabalhamos com cargas elétricas em movimento, e já sabemos, inclusive, o sentido convencional do mais para o menos e o sentido real do menos para o mais, uma segunda etapa seria matematizar esta maneira de medir corrente elétrica. Então, nós podemos definir intensidade de corrente elétrica. Como que se mede a intensidade de corrente elétrica? Para medir a intensidade de corrente elétrica, basta pegar a quantidade de carga que atravessou uma certa região do fio e dividir pelo tempo que essa carga demorou para atravessar o fio. Esta é a definição de intensidade de corrente elétrica. Q de quantidade de carga. Quantidade de carga, que é medido em coulombs, e T é o tempo, medido em segundos. Se fizéssemos análise dimensional, coulombs dividido por segundo é o que a gente chama de ampere, e ajuda a entender por que o aparelho chamado de amperímetro mede corrente elétrica. Ampere nada mais é que coulomb, unidade de quantidade de carga, por segundo, a unidade de tempo. Tu vê, já teriam pelo menos 3 perguntinhas clássicas, né, para a gente resolver utilizando a definição de intensidade de corrente elétrica. Vale a pena lembrar também que se eu faço o gráfico quantidade de carga versus tempo,
supor que eu tenho um gráfico, né, desta forma, eu já não poderia calcular a intensidade de corrente elétrica. Aliás, a todo instante eu poderia sim calcular a intensidade da corrente elétrica fazendo carga dividido pelo tempo. Mas na verdade o que eu queria alertar é o seguinte: se eu tiver um gráfico que diz a intensidade de corrente elétrica em ampere versus o tempo medido em segundos, agora que a corrente elétrica não é mais constante, não adianta eu calcular a quantidade de carga apenas multiplicando a corrente pelo tempo, já que ela está aumentando e diminuindo ao longo do tempo. Aí eu teria que calcular esta área. A área embaixo do gráfico corresponde numericamente à quantidade de carga que fluiu. Então, multiplicar I vezes ΔT seria o equivalente a calcular a área deste gráfico. É uma dica interessante. Já que estamos revisando alguns conceitos sobre corrente elétrica, vale a pena lembrar que a corrente elétrica pode ser classificada em contínua ou alternada. Ainda ela pode ser constante ou pulsada. Ela pode variar ao longo do tempo e permanecer constante ao longo do tempo. Então observe, ao fazer o gráfico corrente versus tempo, posso fazer uma corrente contínua, posso fazer um gráfico corrente versus tempo alternada, ou seja, ela vai para um lado e para o outro do fio, a corrente elétrica flui para um lado e para o outro. O fato de ter ficado com a linha, com o gráfico abaixo do eixo do tempo, mostra que houve uma inversão da corrente elétrica. Nesses pontos que eu estou marcando no gráfico, a corrente era positiva, passou a ser negativa, voltou a ser positiva, então ela está alternada. E é claro, eu poderia ter uma corrente que não é constante, mas ela varia sem alternar. Observa que essa corrente aqui ela é variável, mas não é alternada, ela não vai para um lado e para o outro. Corrente contínua, corrente alternada, corrente variável ao longo do tempo, mas não alternada. Já vi esse tipo de cobrança também ser feita em vestibulares e concursos. Agora que a gente tem noção do que é intensidade de corrente elétrica, nós podemos voltar aos nossos circuitos e irmos ao laboratório fazer alguns testes usando diferentes resistores. Eu vou pegar esse resistor X, vou instalar sobre ele um voltímetro, o próprio nome já sugere, né? Mede volts. Vou instalar aqui em série no circuito um amperímetro, que mede ampere, como eu havia citado. E o que nós perceberíamos se nós fôssemos medir a DDP e a corrente elétrica sobre o resistor, nós perceberíamos que, por exemplo, coloquei 10 volts em cima do cara, medi a corrente elétrica, deu 5 amperes. Se eu dobro a DDP para 20 volts, o amperímetro dobraria também o valor, 10 amperes. Se eu triplico a DDP para 20 volts, eu perceberia que o amperímetro também triplicaria a sua corrente, 15 amperes. E isso, claro, considerando que a temperatura desse cara permanece constante. Temperatura constante. Para uma pessoa normal isso pode não significar porcaria nenhuma, mas para um sujeito que está querendo entender a natureza, ele ao perceber que dobra, triplica, ele de repente perceberia, será que isso acontece, foi uma coincidência ou será que sempre acontece? Um cientista ele sempre vai achar que uma coisa desse tipo é uma coincidência, então ele vai repetir o experimento para ver se foi uma coincidência ou não. Vou botar um outro resistor RY no meu circuito e mais uma vez, através do amperímetro e através do voltímetro, eu investigo o comportamento desse novo resistor. O laboratório está em crise, eu vou usar as mesmas baterias que eu usei no primeiro experimento, de 10, 20 e 30 volts. Quando eu coloquei a bateria de 10 volts, eu percebi que o amperímetro registrou 2 amperes. Para 20 volts, 4 amperes. Para 30 volts, 6 amperes. Confirmou. Ó, de novo, a corrente que percorre o resistor com temperatura constante é diretamente proporcional a DDP
aplicada sobre ele. É isso que a gente chama de primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm. A corrente que percorre um resistor ôhmico com temperatura constante é diretamente proporcional a DDP. Resumindo, o I é diretamente proporcional ao V. Só que, a partir dessas observações, alguém teve uma sacada. Alguém teve uma sacada que nos levou a definir o que é resistência elétrica. Resistência elétrica de um resistor é definido como a razão entre a DDP aplicada sobre o resistor e a corrente I que o percorre. Esta é a definição de resistência elétrica. Se eu calcular a resistência elétrica do resistor X, 10 dividido por 5, 2, 20 por 10, 2, 30 por 15, 2, 2 volts por ampere, que a partir de hoje nós chamaremos de 2 ohms. Se eu tivesse calculado a resistência elétrica do resistor Y, ficaria 10 dividido por 2, 5, 20 dividido por 4, 5, 30 dividido por 6, 5, 5 volt por ampere, ou 5 ohms. É honesto dizer que o resistor Y é mais resistivo do que o resistor X? Sim. Sim, porque com os mesmos 10 ampere, o resistor Y deixa passar menos corrente elétrica do que o resistor X. O que significa então 2 volts por ampere? Que precisa de 2 volts para poder passar 1 ampere. O que significa 5 volts por ampere? Que precisa de 5 volts para poder passar 1 ampere. Então a definição de resistência elétrica se mostra bastante honesta. Uma outra maneira de reescrever a primeira lei de Ohm é simplesmente dizer que a resistência elétrica é constante. É uma maneira mais prática de enunciar a primeira lei de Ohm. Não confundir a definição de resistência elétrica com a primeira lei de Ohm. Observe que se eu faço o gráfico V por I, o gráfico vai dar uma reta se o resistor for ôhmico. E se der vontade de calcular a tangente de alfa, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, eu perceberei que a tangente de alfa é a própria resistência do resistor. Cara, a maioria das questões de eletrodinâmica do vestibular, às vezes basta a gente usar o famoso V igual a R vezes I para matar a questão. A definição de resistência elétrica talvez seja a forma mais usada da eletrodinâmica, a definição de resistência elétrica. O natural, depois de a gente falar da primeira lei de Ohm, é a gente falar da segunda lei de Ohm, naturalmente. A segunda lei de Ohm, ela serve para a gente poder calcular a corrente elétrica que percorre a resistência elétrica de um condutor. A segunda lei de Ohm serve para calcular a resistência elétrica de um condutor. O que se percebe fazendo experimentos em laboratório é que quanto mais longo é um condutor, maior é a sua resistência elétrica. Quanto maior a espessura de um condutor, menor é a sua resistência elétrica. E o material do qual o condutor também é feito também interfere na sua resistência elétrica. O Ohm, então, estudando diferentes condutores no laboratório, percebeu que quanto mais longo era um fio, maior era a sua resistência elétrica. Quanto maior era a área da seção transversal, menor era a resistência elétrica. E essa resistência elétrica também depende do material do qual o fio é feito. A segunda lei de Ohm diz que a resistência elétrica de um condutor depende de forma diretamente proporcional do comprimento, depende de forma inversamente proporcional da área da seção transversal do condutor e também depende do material que a gente representa pela letra resistividade, a letra grega rho, que representa resistividade. A de área, área da seção transversal, L de comprimento em inglês, comprimento, e rho, resistividade, característica do material, resistividade.
Então observem que a segunda lei de Ohm tem essa representação matemática. R igual a ρ vezes L sobre A. Eu me sinto obrigado a relembrar muito rapidamente que, já que existe resistência elétrica, existe condutância. E o que seria condutância? Condutância é o inverso da resistência. Se resistência é V sobre I, condutância é I sobre V. Se existe uma grandeza chamada resistividade, existe a grandeza chamada condutividade. O que seria a grandeza física condutividade, que eu vou chamar de Czinho? É o inverso da resistividade, 1 sobre ρ. Por exemplo, o material menos resistivo é a prata. Se a prata é o material que tem a menor resistividade, a prata é o material que tem a maior condutividade. Condutividade e resistividade são características dos materiais. Condutância e resistência são características dos resistores, que são objetos. Depois que a gente analisa as leis de Ohm, a continuação natural seria a gente revisar a associação de resistores. Associação de resistores. Vamos dar uma olhadinha nessa parte da matéria. Associação de resistores. A gente tem que lembrar que os resistores podem ser associados em série, por exemplo. O que seria uma associação em série? Quando um resistor vem após o outro sem bifurcações. O meu objetivo aqui é achar um resistor equivalente que faça o mesmo serviço dos vários resistores associados em série. O que é marcante numa associação em série? A corrente elétrica é a mesma em todos os resistores, inclusive no resistor equivalente. Outra coisa que é marcante é que se eu instalo voltímetros nesses resistores, o que eu percebo é que a leitura de cada voltímetro vai dar a soma da leitura do voltímetro que mede a DDP do início ao fim. Ou seja, a DDP do resistor equivalente é a soma das DDPs dos resistores associados. E se eu uso V igual a R vezes I, R equivalente vezes I equivalente, R1 vezes I1, R2 vezes I2, estou aplicando a definição de resistência elétrica em cada resistor. Se o I é igual para todo mundo, eu divido a equação toda por I e chego à conclusão de que o resistor equivalente vai ter uma resistência que pode ser obtida pela soma das resistências associadas. A associação em série, ela é chamada divisora de tensão. Ela é chamada divisora de tensão porque a DDP total foi dividida, uma parte em cada resistor. A corrente elétrica é a mesma em todo mundo e para achar o resistor equivalente, basta somar as resistências associadas. Depois de revisar a associação de resistores em série, o natural é falar da associação de resistores em paralelo. Associação de resistores em paralelo. Como que a gente identifica uma associação de resistor em paralelo? Basta verificar que os polos estarão conectados. Os polos estarão conectados. Associação de resistores em paralelo. Tenho um resistor, mais um resistor, outro resistor, os polos conectados de um lado, os polos conectados do outro. Resistor R1, resistor R2, resistor R3. O meu objetivo é encontrar um único resistor equivalente. O que é marcante na associação em paralelo é que a DDP, os volts em cima de cada resistor, são iguais. Tu pega um voltímetro e mede a DDP em cada resistor, vai dar igual para todo mundo. Só que a associação em paralelo é chamada divisora de corrente. Por que ela é chamada divisora de corrente? Porque a corrente total que percorre o circuito, uma parte passa pelo resistor 1, outra parte passa pelo resistor 2, outra parte passa pelo resistor 3.
Ou seja, a corrente que percorrerá o resistor equivalente é a soma das correntes que percorrem os resistores individuais. Por isso, divisora decorrente, a corrente total está sendo dividida, uma parte em cada resistor. Se V igual a R vezes I, eu posso escrever que I é igual a V sobre R. V equivalente sobre o R equivalente é igual a V1 sobre R1, V2 sobre R2, mais V3 sobre R3, e já que a DDP é igual para todo mundo, se eu divido ambos os lados da equação por esse V, que é igual para todos, fica 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. É a técnica para a gente somar resistores em paralelo. Eu tenho que saber somar frações para poder fazer isso acontecer. Se o aluno lembra que a associação em paralelo é divisora de corrente, que a DDP é igual para todo mundo, e se ele sabe achar o resistor equivalente, a chance de ele conseguir resolver um circuito misto, que é quando tem uma parte em paralelo, outra parte em série, vai ser bastante grande. Para mostrar como é que seria uma associação mista, eu vou fazer um exemplo já ali no cantinho. Vamos aproveitar o embalo e vamos fazer uma associação mista a título de exemplo do que a gente acabou de ver. Vamos fazer a associação mista mais simples do mundo, afinal o objetivo aqui é só revisar, mostrar a ideia. Numa revisão maluca como essa, eu estou objetivando ensinar nada, eu estou objetivando refazer uma sinapse que estava adormecida e não realizar uma nova sinapse, né, que exige tempo e esforço. Então vamos fazer um exemplo de associação mista. Associação mista porque ela vai ter uma parte em série e uma parte em paralelo, como vocês verão. Ó, não pode ser mais simples do que isso. Vou botar aqui um resistor de 45 ohms, vou botar aqui um resistor de 90 ohms e vou botar aqui um resistor de 70 ohms. Na fonte de energia, eu vou colocar uma DDP de 60 volts. Para um circuito como esse, seria muito importante o aluno conseguir descobrir qual é a DDP em cada resistor, em volts, e também saber qual é a corrente elétrica aí que percorre cada resistor em ampere. Se o aluno conseguir fazer isso, é muito provável que ele consiga fazer também em circuitos mais complexos, porque a ideia não foge muito. Para somar o resistor de 45 e de 90, já que eles estão em paralelo, nós faríamos a soma que a gente acabou de lembrar, 1 sobre 45 mais 1 sobre 90. Tem muitos macetes para a gente não precisar fazer essa continha, né? Se bem que tirar o MMC, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, é algo que se espera, né, com bastante agilidade de um aluno que esteja finalizando o ensino médio. 30 ohms. Descobri que esses dois resistores podem ser substituídos por um de 30 ohms. Observem que o resistor 1 de 70 eu mantive e esses dois eu fiz a soma, deu 30. E 30 com 70 em série dá 100. Então observem que o circuito ficou bastante simples. Já que eu sei que V igual a R vezes I, se a DDP é 60 volts e a resistência é 100, calculo o I. O I deu 0,6 ampere. Só que essa corrente que percorre esse circuito também percorre esse circuito. Então eu sei que esse cara é percorrido por 0,6 ampere. Só que esse cara não existe no circuito original. Só que esse indivíduo que está em série com esse também é percorrido por 0,6 ampere. Então eu descobri a corrente naquele cara ali. Descobri o I1, 0,6 ampere. Aí eu posso ir lá e fazer V igual a R vezes I apenas no resistor 1. Se a resistência dele é 70 e a corrente que o percorre é 0,6, o 0 elimina a vírgula, 6 vezes 7, 42 volts. Tem 42 volts atuando no resistor 1. Se dos 60 volts, 42 está nesse, sobrou 18 volts para os outros dois, que estão em paralelo, por isso que a DDP é a mesma.
Para confirmar isso, eu poderia fazer V igual a R vezes I nesse cara, ó. Se a corrente nele é 0,6 e a resistência dele é 30, multiplica, dá 18 volts. Se esse cara recebe 18 volts, esse é 18, esse é 18. 18 e 18. Finalmente, V igual a R vezes I, 2, 2, 2. A resistência eu sei. A DDP eu sei que é 18. A resistência do cara eu sei que é 45. Está multiplicando, passa dividindo. Vou dividir por 9 dá 2, vou dividir por 9 dá 5. Dá 2 dividido para 5, que é 0,4. Se tem 6 amperes chegando nesse nó, 0,6 ampere, perdão. Se vai para cima 0,4, claro que para baixo tem que passar 0,2. Então eu acabei descobrindo já a corrente I2 e acabei descobrindo a corrente I3. Se o aluno ficar inseguro a respeito do I3, ele pode fazer V igual a R vezes I. O V é 18, o R é 90, calcula o I3. 18 por 9 dá 2, 18 por 90 dá 0,2, como já era esperado. Assim, usamos um exemplo para revisar a nossa associação mista. Chega, né, professor? Não. Não. Nós temos agora que dar uma revisadinha em potência elétrica, que é outra coisa que aparece direto. Potência elétrica. Bom, potência é energia com o passar do tempo. Esta é a definição de potência que é usada em todas as áreas da física. Potência é energia com o passar do tempo. Então, definição de potência. Em toda a física, a potência é definida como variação de energia dividido pela variação do tempo. Não importa se é mecânica, se é elétrica, se é termodinâmica, a gente sempre vai usar a potência desta maneira. Energia com o passar do tempo. Energia a gente mede em joule, tempo a gente mede em segundo. Joule por segundo é o que a gente chama de watt, que é a unidade de potência. Fazer aqui uma análise dimensional bem rapidinho para a galera. Então, watt, unidade de potência, é joule ou joule, se preferir, por segundo. Só que já que estamos revisando eletricidade, mais propriamente eletrodinâmica, nós teríamos que colocar no lugar da energia a energia potencial elétrica, que é K vezes Q sobre D, e dividir pelo tempo. Isso aqui seria uma revisão de eletrostática, nessa parte de cima. Eu posso fazer a divisão de fração e, lembrando que a ordem dos fatores não altera o produto, eu perceberia que a potência elétrica vira potencial, V em volts, vezes corrente elétrica I. Então, tu vê, não é difícil sair da definição de potência e chegar na fórmula da potência elétrica, V vezes I. Por isso, inclusive, que muitos aparelhos elétricos, em vez de trazer a potência em watt, traz a potência em volt vezes ampere. Volt ampere é o mesmo que watt. Volt ampere. Porém, da nossa revisão agora há pouco, nós sabemos que V igual a R vezes I. Ou, se eu preferir, I igual a V sobre R. Portanto, eu posso pegar essa fórmula de potência elétrica, V vezes I, e colocar no lugar do V, R vezes I. Surgiria R vezes I ao quadrado. Eu também tenho o direito de colocar no lugar do I, V sobre R. Fica V que multiplica V sobre R. V ao quadrado sobre R. O aluno geralmente fica agoniado. Porra, professor, tem 3 fórmulas para calcular a potência elétrica. Qual que eu uso? Qualquer uma. Use qualquer uma. Todas vão dar sempre o mesmo resultado. Mas, se tiveres comparando resistores em série, já que em série o I é igual para todos, o resistor que tiver maior resistência dissipará a maior potência por efeito Joule. Então essa fórmula é legal para comparar resistores em série. Já resistores em paralelo, eles têm a mesma DDP.